Dia 25 de março não é da rua famosa pelo comércio popular aqui em São Paulo, que vamos falar agora. Essa é a data para começar o julgamento do STF, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados por tentativa de golpe de Estado e outros crimes ligados ao 8 de janeiro. Bem lembrado aqui pelo Acácio Miranda, dia 25 de março também tem uma outra data. Além da 25 de março, aqui a Rua dos Comércios, além do 25 de março, data do julgamento do Bolsonaro, talvez essa data tenha sido escolhida com algum outro plano de fundo também, Acassinho, é isso? Exato, dia 25 de março é o Dia Nacional da Constituição Federal. A primeira Constituição Federal brasileira foi outorgada no dia 25 de março de 1824. Acho que o Supremo tem uma certa malícia na escolha dessa data. Malícia, Cássio, quem sabe disso? Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Malícia teve o seu Joaquim Barbosa. Calma, você tá muito nervoso, Pachecão. Você tá muito nervoso. Calma, Pachecão. Tem chá aí, agora, produção? 25 de março, quem sabe disso? Um suco de maracujá pro Pacheco. Não. Fala lá. Tô calmo como agora um bicho. O Pacheco, ele não admite... Você tá calmo como pilhado, tá calmo. Exato. Tipo o Pacheco não admite que a gente suponha alguma coisa em relação a quem ele defende, mas em relação a quem ele acusa, essa suposição é perfeitamente razoável. Vamos ouvir o João Belo. 2 pesos e 2 medidas. Fala, João. Eu sou do Ministério Público. Fala lá, João. Simplesmente uma análise. Que é uma questão do Bolsonaro, né, muito rápida, né? Vamos colocar que o STF está atuando muito rápido. Vamos lembrar que essas pessoas que a gente estava falando do 8 de janeiro estão sendo julgadas, né, várias condenadas pela questão do golpe de Estado, e o suposto líder seria o Bolsonaro, que ainda não sequer foi julgado a denúncia. Vamos lembrar que vai julgar a denúncia para ver se ele se torna réu. E toda a tendência é que isso aconteça, infelizmente. Agora, tem todo o simbolismo, isso que você mencionou, tem o simbolismo sim, pode falar que foi sem querer ou não, mas tem a questão do simbolismo nas multas aplicadas, nos números, tudo isso importa sim. Agora, me parece que é um jogo de cartas marcadas, aparentemente, até pela questão da suspeição que foi levantada, declarações recentíssimas de alguns dos juízes em desfavor do Bolsonaro. Então, me parece que a denúncia será acolhida, infelizmente, e que a anistia avance, porque esse é o tema principal. Questões jurídicas aqui a gente já falou bastante, já entendemos aqui o contexto geral. Tem muitas questões aí do ponto de vista jurídico. Se deveria ou não deveria ser julgado no STF, se sendo julgado no STF, o ministro Alexandre de Moraes pode ou não pode ser relator, se ele não sendo, se fosse o caso, que não é o que tem entendido o STF, se ele poderia participar do julgamento, a mesma coisa com o Zanin, com o Dino. Isso foi assunto de algumas manifestações da defesa já apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Se deveria ou não ser julgado na primeira turma, isso também foi assunto, já foi decidido que vai ser na primeira turma, não vai ser no plenário, no pleno do STF. Essas questões estão superadas por todos nós. Falaremos agora de questões políticas. Quero saber o que reflete este ato de julgamento, esta sessão de julgamento, Rodolfo Maris, na popularidade e impopularidade do ex-presidente Bolsonaro. Você acha que ele se enfraquece com agora uma possibilidade de se tornar réu no STF? Ele se fortalece? Qual é a sua análise política sobre isso, Rodolfo Maris? Essa semana, no Linha de Frente, nós construímos um pensamento, Nelson, é o seguinte: caso acate essa denúncia, ele vai ser julgado lá em setembro e corre-se o risco dele ser preso até dezembro. Ele pode terminar esse ano preso de verdade. Uma vez que isso aconteça, aqui supostamente está no mundo imaginário, utópico, o que aconteceria? A direita ganharia força, e muita força, tendo ele, o Tarcísio de Freitas, agora como o principal candidato, caso isso aconteça. Não seria bom para o PT como um todo se o Bolsonaro fosse preso lá em dezembro, se fosse de fato, se aceitasse essa condenação dele, ou aceitasse essa catação para se tornar inquérito. Ou seja, não seria bom negócio para a esquerda, porque ainda assim, nas urnas, é muito melhor ter um Bolsonaro solto do que um Bolsonaro preso, colocando outra pessoa como um grande nome da direita. E aí, Pachecão, você acha que ele se vale dessa narrativa política? Porque grupos políticos, todos eles, da direita à esquerda, eles vivem de narrativas, de histórias contadas de uma maneira politicamente eleitoral que dê algum resultado. Você acha que o Bolsonaro ganha com isso? E aí? Eu acho que o Bolsonaro, preso ou solto, está frito. Ele já era. Ainda que tenha trazido muita gente para a orla do Rio de Janeiro, como eu disse, o país está polarizado, isso não quer dizer muita coisa. Eu acredito
que, ao contrário do que disse o nosso colega Maris, a esquerda não perde com a prisão do Bolsonaro. Acho que é o país que ganha. E o país vai entender que essa prisão é necessária porque ele é um homem que liderou uma tentativa de subversão da ordem jurídica e da ordem democrática do Brasil. Nós demoramos 21 anos para superar uma ditadura. Não podemos nem chegar perto de outra. E é por isso que o Supremo tem sido duro, que é para dar esse recado. Você sabe que outro dia eu ouvi uma manifestação de um jurista conceituado, inclusive, assim como os nossos colegas aqui, do Pedro Serrano, dando a opinião dele a respeito da denúncia, depois de ter lido essas 200 e tantas páginas de denúncia. E na opinião do Pedro Serrano, Bolsonaro deve ser absolvido, porque não há contra ele provas do nexo de causalidade, né? Não teria nenhuma prova, e olha que tem prova, hein? A defesa dele, que muito bem representado também, falou sobre mais de não sei quantas terabytes de arquivo que são objeto desse inquérito, o João Belucci. Não, inclusive se alega que não teve acesso à íntegra, os advogados ainda falam isso. Agora é importante... E 15 dias para se defender. 15 dias, não prorrogou o prazo. É importante lembrar também que, como foi colocado politicamente, eu acho que fortalece mais o Bolsonaro, porque naturalmente as pessoas tendem a não ter aderência a injustiças, e há um sentimento de injustiça no ar, vide as pessoas que foram lá. Eu só entendo que, em termos de política, o Bolsonaro devia fazer um chamamento à sua militância, especialmente a militância virtual, que vem se canibalizando muito. Quando você discorda de um simples tema, você já toma pancada da turma mais próxima ao Bolsonaro. Então, ele que tem que fazer essa aglutinação da direita, fazer um chamamento à sua militância, falou, vamos com calma, foco, pauta única, porque ele teve alguns desgastes com apoio ao Ricardo Nunes, com apoio ao Alcolumbre, com apoio ao Hugo Mota, e foi desagregando um pouco. Por exemplo, o ato hoje poderia ter sido até maior se não houvesse uma ferocidade da militância mais próxima ao Bolsonaro em face de quem o apoia, mas não concorda integralmente com as suas decisões. Mas segundo nos informou aqui o Koba, o Bolsonaro reduziu um pouco a pauta da manifestação de hoje, né? Sim, reduziu. Ele já fez esse movimento. Inicialmente era o impeachment do Lula e tal, e ele enxugou. Ele já reduziu só para anistia. Enxugou até as cidades, era São Paulo, várias, ele concentrou no Rio de Janeiro. Como é que você vê essa atitude dos organizadores do evento? Vai fazer hoje no Rio de Janeiro, em outra data, em outro local, pauta é só essa, ninguém com cartaz de nada. E aí, é para não ter risco de ter um desinformado lá e contaminar toda a pauta da manifestação, Acácio? E aí? Eu acho que é um pouco na linha do que o João disse. O entendimento, a vontade agora é aglutinar os interesses. Eles precisam aglutinar a direita para que a direita esteja de mãos dadas, e o Bolsonaro, obviamente, qual é o interesse dele? Nessa aglutinação da direita, ele espera que ela esteja aglutinada no entorno dele também, que ele não perca a liderança, que ele não perca o protagonismo da direita. Porque, verdade seja dita, também há um outro risco. Se eles deixassem abertas as pautas na manifestação de hoje, nós teríamos ataques ao Supremo, nós teríamos ataques à denúncia da PGR, nós teríamos pessoas exaltando Trump, exaltando uma série de coisas que não interessam ao Bolsonaro nesse momento. Até um conflito com o Supremo nesse momento não é interessante para ele, porque ele constrói, e já há uma estratégia nesse sentido, um discurso de vitimização, como o Lula fez anteriormente. Não estou comparando condutas, não estou comparando nada disso. Estou comparando estratégias, e a estratégia é a mesma. Quanto mais vitimizado ele for na leitura da sua militância, mais forte ele fica. Por isso que eles centralizaram uma única pauta, para não perderem a narrativa, não se perderem em diversas narrativas. Deixaram muita gente de fora também que carrega esse tipo de militância, né? Muita gente ficou de fora dessa manifestação justamente por carregar outras pautas que não seria interessante nesse momento, nem para a direita e nem para o Bolsonaro. Ô Rodolfão, já que você está com a palavra, eu pego aqui o gancho do Acassinho para saber, comparando sim as estratégias, quero saber como é que você analisa nesse paralelo. O Lula, que lá atrás foi preso, teve seus processos anulados, narrativa política de ser impedido de disputar eleições, de ser perseguido pelo judiciário e depois vindo a concorrer e ganhar umas eleições. Você acha que o Bolsonaro também olha para essa estratégia
política? Qual a sua comparação em relação a esses dois cenários? E aí? Eu não acho que o Bolsonaro em si olha para essa estratégia, mas as pessoas que o cercam olham sim para essa estratégia. Lembrando que lá em 2018, o Lula estava detido em Curitiba e por isso não concorreu às eleições. É quase a mesma temática que querem colocar agora. Em 2026, um Bolsonaro preso e o Lula livre para concorrer talvez à presidência novamente. Uma vez que ele é presidente, talvez, eu entendo que ele vai concorrer de novo, né? Não vejo nenhum outro líder de esquerda com tanta força. Mas a gente pode colocar coisas semelhantes. Eu não sei, Nelson, se é uma estratégia de defesa ou principalmente o acaso que está acontecendo, sabe? Deixou o tempo, a vida me levar e a vida levou e está chegando dessa forma. Eu ainda acredito na defesa, principalmente nesse nexo causal, juridicamente falando, da prisão que não vai existir do Bolsonaro.